Então, após feita a homogeneização, conforme está aqui, eu vou até destacar aqui com uma cor diferente que fique visível. A norma, tá? Eu peguei aqui trechos da norma para explicar. A NBR 14653-2, que fala da parte de imóveis urbanos, ela fala o seguinte: após homogeneizados os valores, são considerados discrepantes os dados que extrapolem o valor médio amostral abaixo da metade ou acima do dobro. Então nós temos uma média aqui de 282 e visualmente já dá para ver que não tem nenhum abaixo da metade e nenhum acima do dobro, né? Esse daqui é um pré-tratamento, tá? Só para a gente ter uma noção, se é um dado muito fora, mas a gente vai ter que verificar mais algumas coisas, tá? Aqui eu peguei, copiei e colei lá da norma. O que ela diz, ó? Recomenda-se que no tratamento por fatores a amostra seja composta por dados de mercado com características físicas, socioeconômicas e de localização as mais semelhantes possíveis entre si. Isso já comentei. É recomendado que sejam utilizados dados de mercado com os atributos mais semelhantes. Ela é muito também redundante em algumas partes aqui, que sejam contemporâneos, né? A gente não vai pegar dados de mercado de um ano atrás, por exemplo. Para a utilização desse tratamento, considera-se como dado de mercado com atributos semelhantes àqueles em que cada um dos fatores de homogeneização calculados em relação ao avaliando ou ao paradigma estejam contidos entre 0,5 e 2. Então, como diz aqui, em que cada um dos fatores, ó, entre 0,5 e 2. Então, vamos ver aqui, ó, nossos fatores. Para o fator transposição, ó, não tem nenhum abaixo de 0,5, nenhum acima de 2. Fator profundidade, mesma coisa. Fator frente, mesma coisa. E os fatores finais que estão aqui no final, ó, também nenhum abaixo de 0,5, nenhum acima de 2, né? São os fatores resultantes que eu peguei aqui os valores unitários homogeneizados e dividi pelos preços iniciais lá, beleza? Então, beleza, atendi esses critérios aqui da norma. Saneamento da amostra. Após a homogeneização, devem ser utilizados critérios estatísticos consagrados. Então, não te diz qual utilizar, ele te diz de forma genérica, né? De eliminação de dados discrepantes para o saneamento da amostra. Os dados discrepantes devem ser retirados um a um, com início pelo que seja mais distante da média. Admite-se a reintrodução de dados anteriormente retirados no processo. Então, o que acontece? Ele não te fala de início se a avaliação está boa ou não. Lá no final a gente vai calcular aqui o intervalo de confiança, tá, que está aqui. Mas se eu chegasse lá no final o meu intervalo de confiança não estivesse bom, eu teria que tirar algum dado mais discrepante daqui. Então tem algumas bibliografias que falam que você tem que tirar dados que esteja abaixo de 30% da média e acima de 30% da média. Ó. Aqui também dá para ver que não tem nenhum abaixo de 197, nenhum acima de 366. Outros dizem que o coeficiente de variação tem que ser inferior a 15, a 10%. Então, como eu apresentei aqui, a norma deixa de maneira genérica, né? Eu até acho errado quando as pessoas dizem, não, tem que ser assim. Se a norma não te diz um padrão correto, a gente pode ter entendimento diferente sobre isso, tá? Então, assim, a questão abaixo da metade, acima do dobro, é um pré-tratamento e depois a gente começa a fazer o saneamento, tá? Seria uma malha fina ali na nossa avaliação. Erros de especificação. O engenheiro de avaliações deve se empenhar para que as variáveis importantes estejam incorporadas e as variáveis irrelevantes não estejam presentes no modelo. Por exemplo, se todos as frentes aqui dos meus dados fossem todas iguais, não teria sentido eu ter essa variável frente aqui, esse fator frente. Então seria irrelevante. Agora, digamos que eu tenha lá tenho lotes, por exemplo, que tem asfalto, outros que tem calçamento, outros que tem passeio, outros que tem ciclovia próximo.
Então, uma variável de infraestrutura seria interessante para demonstrar a variação de mercado, né? Então, seria uma variável importante a ser considerada. Então, sempre é questão de bom senso, tem que incluir as importantes e tirar as que são irrelevantes. Fatores de homogeneização. Eles devem apresentar para cada tipologia os seus critérios de apuração, respectivos campos de aplicação, bem como abrangência regional e temporal. Então não pode utilizar fora da tipologia, questão de residencial comercial, e a gente sempre tem que dizer qual é a fonte dos fatores utilizados. No caso aqui, eu estou usando a fonte do IBAP São Paulo, tá? Mas os autores consagrados, eles sugerem fatores, não existe nada normativo dizendo o fator tem que ser assim, aquele assado, até porque varia de região para região, né? Tipologia de casa, de terreno, enfim. Então aqui, como eu falei, todas as características importantes que denotem heterogeneidade, que apresentem diferença, né, que a gente vê que está influenciando no valor do mercado dos lotes, tem que ser incorporado. Então, após a validação dos fatores, né, o que a gente fez ali? Calculamos a média dos valores unitários homogeneizados, que está aqui, 282,22. Adote como intervalo de elementos homogêneos aquele definido entre os limites de 30% para mais ou para menos. Essa aqui é a minha sugestão, tá? Do respectivo valor médio, então eu utilizo esse critério. 30 para menos e 30 para mais, já falei que todos estão dentro dessa margem aqui, né? Entre 197 e 366. Posso utilizar também o critério de Chauvenet para verificar dados discrepantes, né? Que comparando aqui então os resíduos padronizados de acordo com o número de graus de liberdade em módulo aqui. Então eu verifiquei também, não tem nenhum dado discrepante por esse outro critério, né? Então, ou aqui a questão dos 30% ou o critério de Chauvenet, tanto faz. Pode até checar os dois, né, para ter mais garantia. Se todos os elementos estiverem dentro desses intervalos, adote-se essa média como representativa do valor unitário de mercado. Então, essa média aqui é a média do valor unitário de mercado, tá? Essa média que nós encontramos aqui. Caso contrário, a gente vai procurar o elemento que em módulo, né, esteja mais afastado da média, quer dizer, para baixo ou para cima, e a gente vai excluir da amostra. Então, por exemplo, digamos que eu percebi que esse dado aqui, ó, que deu 249, que é o dado 4, ele está discrepante. Eu vou vir aqui, eu vou excluir e vou refazer os cálculos, né? Então, teria só que alterar aqui a média, em vez de dividir por 7, dividir por 6, fazer alguns ajustes aqui, né, para recalcular. Mas eu não vou fazer isso agora. Vamos voltar lá. Então, o ciclo se repete, né? Às vezes a gente tem que excluir mais que um dado, às vezes a gente exclui um e o modelo piora, então a gente vai lá e reinclui ele, até que todos os dados eles estão dentro do intervalo citado, né? Que no caso aqui entre mais ou menos 30% da média.